Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Fala, povo de Deus, beleza aí com vocês? Aqui quem fala é o Bruno Ruggeri, pastor na Igreja Batista de Vila Mariana e integrante aqui dos distintos Pastores de Chinelo. E estamos aqui para mais um episódio. E junto comigo, quem é que tá aí? Fala, galera, aqui é o Alex Queiroz, pastor aqui da Igreja Nova Capital em Brasília. Estamos muito felizes de participar com vocês. Estamos não, é? Eu estou feliz. Eu tô bem. Ninho aqui, pastor Evandro na Igreja Batista Jardim Itamaraty, Campo Limpo, São Paulo. Tamo junto de novo. Isso aí, muito bom. Se você ainda não nos segue no Instagram, nas outras plataformas, aí pode seguir, porque os nossos episódios estão bombando aí, tá bom? E você não pode perder, que seja na plataforma que você estiver assistindo, nos siga. E hoje a gente está fazendo um link com o episódio anterior, em que defendemos na vida da igreja como a palavra de Deus continua atual, continua viva para o nosso contexto. Ela não é um livro antiquado, um livro ultrapassado. E dando continuidade a alguns temas que a gente abordou rapidamente no episódio anterior, hoje a gente vai conversar especificamente sobre as mulheres e a Bíblia. Então, no texto bíblico, passagens com relação às mulheres e também o papel das mulheres na igreja. E aí eu quero dar uma palavra introdutória de que só tem homens nesse episódio, né? Sempre tem alguém que fala, mas só tem homem gravando e vão falar sobre mulher? Como assim? Nós somos pastores e o episódio ele vai ter uma ênfase muito forte em lidar com os textos bíblicos, uma teologia bíblica sobre mulher, numa primeira parte do episódio. Então, a gente faz aquilo que é próprio a nós como pastores, né? De explicar a Bíblia, de comentar sobre a Bíblia. E num segundo momento a gente também vai abordar questões práticas sobre a questão das mulheres relacionadas à família, ao mundo corporativo, à sociedade, enfim. Agora, tudo isso de uma maneira bem panorâmica para caber em um episódio apenas. Então consideramos que isso é uma abordagem introdutória para fazer você se interessar mais e mais pelo tema, e a gente vai conversando cada vez mais fora dos episódios também, sempre que vocês quiserem nos procurarem, mandarem direct, tamo aí, tá bom? Então vamos começar aqui o nosso episódio dentro dessa abordagem, já com expectativas alinhadas. E eu queria então dedicar essa primeira parte, galera, a essa análise bíblica. O que a palavra de Deus traz sobre as mulheres? E aquela acusação mais clássica que a gente recebe como pastores, como discípulos de Cristo, que é: mas a Bíblia é um livro machista. As mulheres são rebaixadas no texto bíblico, a Bíblia é um livro de milênios atrás e parece que a coisa não fala mais aos nossos dias. Então, manos, como é que a gente lida aí com essa interação e com um pouquinho de texto bíblico aí pra galera? Boa, Bruno. Eu acho que a gente pode começar afirmando que a Bíblia não é machista. Isso mesmo. Talvez algumas pessoas falem, não é possível, eu vejo machismo na Bíblia. Realmente a gente tem que levar em consideração que a Bíblia fala sobre machismo. Isso não significa que a Bíblia é machista, né? E diante disso, a gente já pode então afirmar que os princípios do igualitarismo e do complementarismo, né? O que é isso? A gente, desde Gênesis, especialmente em Gênesis, a gente pode ver que Deus criou homem e mulher com a mesma capacidade. Eles são iguais perante Deus, eles têm... O homem não é superior à mulher. O que é diferente, então, entre o homem e a mulher? Que é o que a gente chama desse complementarismo. São as suas funções. Deus criou o homem e a mulher com funções distintas, mas são iguais. O homem não é superior à mulher, nunca foi, nem antes da queda, nem depois da queda. Podemos afirmar isso com toda certeza. Uhum. Nessa linha aí, para complementar, o igualitarismo é uma corrente que afirma que existe uma plena igualdade, né, entre o homem e a mulher, e esse era o projeto original de Deus, e foi apenas a partir da queda que nasceu uma distinção funcional.
Então aquela coisa da mulher, o desejo da mulher vai ser pro marido, que vai ter briga entre eles. Então isso vem com a queda. Segundo o igualitarismo, a ideia é que até o momento da queda eles eram plenamente iguais em tudo, enquanto que o complementarismo defende que sempre houve igualdade em essência de homens e mulheres, mas há uma distinção de papéis mesmo antes da queda. Não foi a queda que gerou isso. É por aí, Juninho? O versículo mais claro possível sobre isso é o versículo 27 do capítulo 1, né? Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher criou a sua imagem. E é interessante a gente reparar, porque os dois foram criados à imagem do Senhor, mas a gente vê essa questão que você está falando, por exemplo, dessas diferentes funções antes mesmo da queda, em alguns passos, né? O ato de nomear, a questão de fazer a mulher, né? Porque não é bom que o homem esteja só, então existe aí a necessidade do companheirismo, sendo essa, inclusive, uma das bases até mesmo dentro do casamento, por exemplo, né? O companheirismo entre homem e mulher. E uma coisa legal também de se ver é que ao homem é dado ordens explícitas, né? Ordem de não comerás do fruto, de dar nome aos animais, isso tudo é feito em primeiro lugar ao homem, isso tudo antes da queda, né? Então é um ponto bem legal de se levantar aí nesse sentido. Esse negócio de nomear é legal porque tem a questão da cultura semítica, né, antiga, né? O ato de nomear, ele é um ato que representa autoridade, né? Quando Deus deu ao homem o papel de nomear os animais, e aí depois você vê também que a mulher recebe o nome, né, a partir do homem. Isso é uma expressão de autoridade, e isso acontece antes da queda, né? Um exemplo legal de como isso é um ato de autoridade é lá na frente na história de Israel, por exemplo, lá no livro de 2 Reis, na parte final, quando o faraó Neco lá do Egito, ele conquista Judá e ele renomeia o reino, ele dá um outro nome, ele tira aquele nome que ele tinha e dá um outro nome. Isso é uma expressão de domínio, de autoridade. Então o ponto é que mesmo antes da queda já existia, né, expressão de autoridade masculina nesse sentido, né? Uma função diferente entre homem e mulher. Um parênteses aqui, tem um desenho que eu vejo, que o Felipe gosta muito, que a gente vê, chama-se O Bom Dinossauro. E ele é interessante que dentro desse desenho tem o dinossauro está discutindo com outro bicho lá, quem seria o dono do menininho, né? O bicho para eles, né? Uma criatura. E aí eles falam, ó, quem batizar o nome dele e ela atender é dono da criatura. E eles começam a falar um nome atrás do outro para ver se o menininho atendia, né? Até que o dinossauro lá o bom dinossauro diz o nome, Spot, e ele atende. Aí eles falam, pô, é seu, você ganhou, é teu. Né? E ele vai. Então é muito legal porque é algo que faz parte dessa cultura antiga, nesse negócio é o domínio, né? Você colocou o nome e é teu, nesse sentido. Então é muito interessante a gente ver essa cultura que você está levantando. Agora um ponto muito legal, você colocou na pauta, a gente estava até conversando um pouquinho antes também, mas é essa questão de achar que essa divisão de funções ela vem só depois da queda. E aí sim a mulher precisa ser submissa ao homem, porque depois da queda perdeu funções e por aí vai. Mas é interessante a gente parar. Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz, né? Que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E é interessante que esse texto está utilizando um termo de domínio aí, no sentido, que é o pecado querendo dominar, né, o coração do homem, o coração da pessoa, já nesse início. E essa mesma ideia de domínio... Era Caim, né? Deus falando com Caim. Sim, exatamente. E essa mesma ideia de domínio do pecado, ela é dada lá atrás, né? Esse contra ti é dado lá atrás, quando as consequências do pecado recaem sobre a mulher. A ideia de se subverter, né? Ou tentar se colocar acima e dominar sobre. E a ideia aí nessa questão de funções não é as funções dadas, mas essa subversão às funções, esse querer não se submeter às funções que foram dadas nesse sentido. Então acho que é um ponto muito legal de ser levantado. O desejo dela haveria a partir da queda um conflito, né? Aquilo que antes acontecia de maneira harmoniosa, uma diferença de funções entre eles, a partir da queda se torna um motivo de conflito, né? Entre o marido e a mulher, né? Sim. Eu gosto muito
para mim foi uma das coisas mais esclarecedoras para falar sobre a divisão de funções antes da queda, foi entender com um pouquinho mais de profundidade o que significa não é bom que o homem estivesse só. Porque tem muitas pessoas que colocam ênfase assim, ó, Deus criou todas as coisas, criou o homem. Aí falou, o homem está sozinho, então por causa disso, por ele estar em uma solidão, não é bom que ele estivesse só. Peraí, ele estava num relacionamento pleno com o próprio Deus. Então, a partir... Qual é a perspectiva que nos leva a interpretar de maneira mais profunda esse texto? Quando a gente entende que Deus criou o homem para representá-lo, a gente entende por que não era bom que o homem estivesse só. Como que um ser sozinho ia representar um Deus triuno? Ou seja, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque ele não vai conseguir cumprir a sua missão e o seu propósito sozinho. Nós somos 3 em 1. Eu preciso que o homem... Não é bom que o homem esteja só, porque para ele cumprir a missão, ele também precisa de uma outra pessoa com uma só essência. E aí é por isso que a gente vê o homem deixar pai e mãe e os dois vão se tornar uma só carne. 2 pessoas se tornando uma só carne. No final das contas, essa distinção de função não é nada mais, nada menos porque existe divisão de função na Trindade. Então, assim... Isso de cara já responde uma pergunta. Vocês estão falando sobre domínio. Tá vendo como isso é machista? Imagina, domínio dominar o homem, colocar o nome, etc, etc. As pessoas têm que entender que por causa da queda, nós fazemos inclusive uma hierarquia de funções. O que eu quero dizer com isso? Parece assim, então vocês estão falando que eles que eles são essencialmente iguais, mas distintos em funções, e colocam o homem numa função superior. Peraí, Jesus estava contente com sua função. O homem, de uma certa forma, o pecado faz com que a gente fique colocando hierarquias, e isso é motivado pelo orgulho e tudo mais, mas a grande verdade é que Jesus estava muito contente com a sua função, o Espírito Santo estava muito contente com a sua função. Efésios 1, né, mostra, né, essas diferenças funcionais da Trindade, né, cada pessoa da Trindade com uma função no que diz respeito à salvação, né, é muito legal observar isso, bem legal, cara, bem legal. E até hoje em dia o ato de dar um nome, né, essa cultura que tem, né, quando há o casamento, é daí que vem, né, essa ideia de que a mulher pega o nome do marido, aí é um aspecto cultural, só um comentário parentético aqui. E também tem a questão até da entrada do pecado no mundo, né? O pecado entrou no mundo por causa de Adão. Embora Eva que tenha tido aquele diálogo todo e tudo mais, mas Adão é responsabilizado no Novo Testamento, Paulo é muito claro sobre isso, exatamente porque ele tinha o papel da liderança, né? A gente olha a questão da liderança como sendo só os bônus de exercer domínio, né? Algo assim, de ser mais importante, não é o caso. Tem a questão o ônus da responsabilidade, né? O Adão que foi o pivô do pecado ali, né? Mas vem cá, então beleza, a gente viu isso aí no texto bíblico, então tá bem argumentado que desde antes da queda já existiam diferenças funcionais, é meio falácia essa coisa de que só depois da queda que vem, então é esse complementarismo que responde bem a ideia, né? Iguais em essência, diferentes em funções, o homem e a mulher são. E a gente vê na Bíblia também evidências de que a mulher é importante, né? Eu da minha parte, quero até colocar que o termo que é usado, aquele termo etzer, o termo hebraico que é usado para descrever a mulher como auxiliadora do homem no ato da criação ali em Gênesis, é um termo que vai aparecer 21 vezes no Antigo Testamento e para a mulher só aparece nesse contexto. Quase todas as outras ocorrências é com referência ao próprio Deus como sendo auxiliar de seu povo, como sendo aquele que acompanha e cuida do seu povo. Eu acho isso de uma honraria, né, de uma coisa muito bonita, né, não é pouca coisa a função que a mulher exerce, né. E a gente tem na Bíblia também, sei lá, exemplo de várias mulheres que tiveram um papel importante, né. Vamos, sei lá, só citar algumas assim nominalmente. O que vocês lembram de mulherada aí que foi importante no texto bíblico? Débora foi fenomenal, né? Débora foi fenomenal. E Jael, a outra mulher da história que o pessoal esquece, da mesma história de Débora, que Jael quem é responsável. Isso aí do livro de Juízes, né? Sim. Quem mais mulher tem importante na Bíblia? Pô, vamos falar dessas mulheres um pouquinho, mas, cara, só uma coisa muito legal de ser notada nisso tudo que a gente tá falando aqui é que esse papel de auxiliadora, cara, ele é um papel de honra. Não sei se você usou essa palavra, mas para mim ela faz muito sentido.
é um papel de honra, né, cara? Não é um papel menor por ser auxílio, é um papel de honra. Glorifica a Deus na sua função nesse sentido, né? Então é muito legal a gente parar para pensar nisso. E a ideia, eu acho que o fato de ser idônea, né, ou completamente compatível, né, que é igual a ele nesse sentido, então essas questões minuciosas dos termos aí na criação do homem e da mulher, elas mostram essa exaltação da criação. E um ponto que vale a gente relembrar do episódio passado também é que a gente está olhando para uma Bíblia e a gente está olhando para um texto que revela o autor, não que está lidando com as culturas especificamente e tratando as culturas em si, mas está revelando o autor, está revelando o Criador a partir dessas culturas. Então, por isso que é importante a gente olhar para todas essas questões que estão sendo faladas aqui nessa análise bíblica, né? Mas Débora, por exemplo, é um nome muito legal, porque ela surge num momento da história ali de Juízes, que não tinha nenhum rei, que não tinha ninguém exercendo a liderança no povo, a liderança que Deus gostaria que estivesse sendo realizada. Cada um vivia e fazia o que era correto a eles, e ela é levantada pelo Senhor para mostrar: olha, eu levanto quem quero, uso quem quero para minha glória, e Débora é essa escolhida, e é muito legal ver isso, né? Deus pegando ali e falando: olha, eu sou o Deus dessa nação e eu quero mostrar isso através dessa mulher que é minha serva, né? Então é muito legal ver isso nesse sentido. Sabe o que eu acho massa nisso que o Júnior falou sobre Débora? Porque eu já ouvi mais de uma vez pastores, teólogos falando que Débora foi levantada por causa de omissões. Cara, se eu for honesto com o texto, eu não consigo enxergar isso. Eu respeito as distintas opiniões, mas eu não consigo enxergar isso. Eu vejo Deus levantando Débora. Exato. Como juíza. Essa palavra é muito importante. Contexto, né? Não, porque, cara, parece que assim, só o homem pode exercer qualquer tipo de liderança. Então a gente já entrando em aspectos práticos aqui agora. Isso não é verdade. Mas, cara, a gente vê Deus levantando Débora como uma juíza dentro daquele contexto, né? Então, para loucura de alguns e alívio de outros. Não, quantas mulheres tem, né? Sei lá, acho que se a gente for comentar uma por uma, a gente vai até amanhã aqui. Mas tem muita mulher importante na história bíblica, né? Débora, Jael, você tem Uda, que era profetisa na época lá do rei Josias. Foi fundamental numa das maiores reformas espirituais da história de Israel. Uda teve um papel importante como profetisa. No Novo Testamento você tem as mulheres que tiveram muita honra no ministério de Jesus, sustentavam inclusive o ministério de Jesus. Aí depois, mais pra frente, Priscila, né? Também no discipulado de Apolo junto com a Áquila. Você tem Febe servindo na igreja, as 4 filhas de Filipe no livro de Atos. É muita gente, cara, tem muita mulher importante no texto bíblico. Então é bem assim, é bem desprezível uma pessoa chegar e falar: a Bíblia não exalta a mulher e só rebaixa a mulher. Cara, que Bíblia que a gente tá lendo aí, meu? Que tem muito texto e muita mulher exercendo um papel importante, mesmo em meio a uma cultura machista. E que o Alex falou muito bem lá no começo. A Bíblia fala sobre machismo, mas a Bíblia não é machista. Então ela conta episódios em que existem machismo, mas mesmo assim a mulher tendo lugar de destaque, né? Mas pulando um pouquinho aqui, mano, se a gente for lá pro Novo Testamento, que a gente falou bastante de Antigo, um texto clássico que é usado para defender que assim, homem e mulher é exatamente igual e devem então ter exatamente as mesmíssimas funções e tudo igual. É o clássico Gálatas 3:28, que fala, né, que em Cristo não existe mais senhor, escravo, não existe grego e bárbaro, e não existe homem e mulher, porque todos, né, se encontram agora em Cristo. É um texto lindíssimo, inclusive. Mas, e aí? Gálatas 3:28 pode ser usado assim mesmo? De igualitarismo, não, né? Mas de que todos agora, não existe maior nem menor, não existe primazia em nenhuma, só em Cristo, aí sim a gente vê isso, né? Em Cristo somos todos uma nova criatura e somos todos essência para a glória de Deus nesse sentido, né? Então a primazia, nesse sentido, todas elas são quebradas, porque a primazia se dá somente na pessoa de Jesus. Então acho que esse é um texto muito legal de pensar nisso, né? A redenção de cada um. Não, e até também
É só observar os outros elementos do texto, né? Quando fala não existe senhor escravo, não existe grego e não existe judeu e gentil, né? Por exemplo, essas coisas continuaram existindo. Existem povos distintos, existem classes sociais distintas, naquela sociedade continuou existindo, e existe até hoje, inclusive, né? E muito distintas. Então, isso existe, é uma tônica que sempre continuou. Então, o que o texto está falando exatamente? Está falando sobre a essência, né? Todas essas diferenças, elas se encontram no mesmo lugar, que é em Cristo. Cristo é a nossa identidade. Então, nenhuma diferença de indivíduos, de classes, do que for, deve ser maior do que o fato de que todos nós nos encontramos em Jesus. Então, é sobre isso que Gálatas 3:28 fala, né? E não sobre que, não, homem e mulher não tem mais distinções nenhuma na vida. Gente, lógico que tem, são biologias diferentes, corpo, constituição diferente, mentes diferentes, são diferentes, mas em Cristo essas diferenças são secundárias, né? Cristo é a nossa identidade, Cristo é tudo eu não sei se tá claro para quem tá ouvindo a gente, pelo menos até aqui para mim não tá claro, eu só gostaria de dar mais uma pequena ênfase numa coisa, que de onde vem então todos esses problemas? De onde vem todo o machismo, feminismo, essa divergência de opinião sobre o papel da mulher na igreja? De onde vem tudo isso? Gente, vem do pecado, né? Eu sei que a gente mencionou isso aqui, eu só queria trazer essa ênfase, porque eu entendo que quando o pecado entrou no mundo, ele distorceu tudo. Até aqui a gente está falando do que a Bíblia fala sobre o papel do homem, o papel da mulher, sobre eles serem plenamente, essa palavra é muito importante, né? Plenamente iguais. Agora, então por que a gente não vive toda essa harmonia? Por que social, familiar, etc.? Por causa do pecado. A culpa, então, é do pecado. Isso já me leva a entender que qualquer briga, qualquer luta para que o homem e a mulher sejam iguais, isso é bom. Porque ao longo da história, a gente viu que culturalmente isso não aconteceu. O homem subjugou a mulher. Existe uma falha histórica nesse sentido, né? Então, multiculturas, né? Desde do Éden, mano. Desde o Éden. A gente vê lá o feminismo começando. O desejo da mulher será contra o desejo do marido. Então a gente vê essa luta, tudo isso acontecendo, o machismo e o feminismo, lá com a entrada do pecado. Agora, a luta, por exemplo, das pautas feministas sobre o homem deve ser igual à mulher, isso é bom. O problema é quando ela quer quando essas pautas visam colocar a mulher com a mesma função do homem. Aí o movimento erra, né? Exatamente, em absolutamente tudo, né? Então, sendo bem direto, assim. O machismo é um pecado bem, bem grande, que vem lá desde o Éden, que é o homem subjugando as mulheres, e a necessidade de se olhar com maior carinho, e a pauta feminista, no sentido de defender, não são termos opostos, né? Machismo e feminismo, né? Mas no sentido da mulher buscando direitos, buscando também o seu lugar, começa desde lá de trás também, né? Só que aí exageros de tudo quanto é lado, tudo quanto é forma, o coração humano com todas as suas nuances, né? Mas, Alex, vem daí, vem do pecado, eu acho que sua fala ela é precisa, só que vem também quando a Bíblia vai corrigindo visões erradas, quando a Bíblia vai demonstrando qual é o verdadeiro papel do homem, da mulher, o que se espera da igreja e tudo mais, existem textos também que são meio machucados, né? Que são meio mal interpretados, mal entendidos e que a galera usa assim de um jeito também bem, bem bizarro. Então, assim, o que me vem à mente aqui, tem 3 grandes textos do Novo Testamento que são muito machucados quando o assunto é mulher. Você tem 1 Coríntios 11, que é aquele texto que fala sobre o véu, e da mulher, colocando o véu e tudo mais. Você tem 1 Coríntios 14, que também fala sobre a mulher, de não permitir a mulher falar na igreja e tudo mais. E o que, do meu ponto de vista, é até mais o mais delicado, que é o que parece mais até explícito, assim, é 1 Timóteo 2, que é o texto que fala que não permite que a mulher ensine, mas que aprenda em silêncio e tal. Então, esses são textos que, né, a galera olha e fala, e aí, como é que a gente lida com essas passagens? Isso não é expressão de que a Bíblia é machista, né? Voltando aquele nosso ponto inicial. Nós não vamos resolver todos os detalhes desses 3 textos neste episódio, mas existem orientações bem específicas que acho que a gente pode dar com relação a esses textos. Então, por exemplo,
sendo bem objetivo aqui. Em 1 Timóteo 2, se você olhar com atenção o texto de 1 Timóteo 2, você vai ver que ali a questão da paz está sendo muito enfatizada. Paulo fala para orar por paz social, né? Para orar pelas autoridades, comecinho do texto de 1 Timóteo 2 é assim. Paulo diz que os homens não têm que brigar, mas têm que erguer mãos santas em todos os lugares, então conflito entre homens ali também na igreja. Paulo fala sobre o conflito do desfile de Éfeso Fashion Week, porque 1 Timóteo é para a igreja lá dos Efésios, né? Éfeso Fashion Week, que era as mulheres disputando quem tinha as melhores roupas, as roupas mais caras, e Paulo fala que é para parar com isso, que é para ser modesto e parar de colocar exagerado valor em coisas materiais, enfim. E aí depois você vai ver também conflitos de mulheres com os homens no contexto da igreja. Então ali o que estava acontecendo na igreja de Éfeso é que, ao que tudo indica, as mulheres estavam disputando com os homens a autoridade da igreja. Elas estavam realmente assim querendo ditar o ritmo espiritual daquela igreja, estavam reagindo à liderança masculina e aí estava rolando essa treta. Você vê que 1 Timóteo 2 vai falar de paz em todos esses aspectos que eu mencionei aí, e essa parte da mulher com o homem também. E aí quando Paulo fala lá em 1 Timóteo 2 que quero que a mulher permaneça em silêncio, um detalhe bem básico, mas que muita gente perde de vista, é que o termo usado ali para descrever o silêncio em 1 Timóteo 2, o silêncio das mulheres, é o mesmíssimo termo grego usado no comecinho do capítulo, quando Paulo fala para orar pela sociedade, para que haja uma vida tranquila e pacífica. Esse termo pacífica é o mesmo termo grego usado para descrever o silêncio que se espera das mulheres. O que nos leva a entender que o silêncio ali em 1 Timóteo 2 não é um silêncio de boca. Não é que a mulher não pode falar nada na igreja. Que aí o machista abre esse texto e fala, a mulher não pode falar. É que o que Paulo queria daquelas mulheres é que elas tivessem uma postura tranquila e pacífica. O que estava acontecendo naquela igreja era o caos, era a treta. E aí quando Paulo fala para as mulheres, não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem, aí aqui eu entendo que o problema é que as mulheres estavam usando da questão do ensino como uma oportunidade de exercer autoridade na igreja, de ditar o ritmo espiritual daquela igreja. Então a questão não era nem o ensino em si, mas o uso do ensino com o objetivo de usurpar a autoridade, de perverter do jeito que Deus colocou que as coisas fossem. E aí a continuidade do texto, Paulo vai orientar a igreja a valorizar a autoridade masculina e as mulheres exercerem muito do seu ensino naquela função primária que elas têm e uma honra tremenda, inclusive, que é no contexto da sua família, no contexto da sua casa. Esse texto, ele é denso, ele tem bastante nuance, que me dá até vontade de fazer um episódio só sobre ele, que ele é muito legal, não vai dar. Mas um último comentário sobre esse texto de 1 Timóteo 2 que eu quero deixar, é que alguém pode falar assim, pastor, então é uma questão simplesmente cultural, né? Naquela época, naquela cultura estava acontecendo assim, e aí Paulo orientou. Não, é mais do que cultural. Porque o exemplo que Paulo usa lá em 1 Timóteo 2 é a criação. Ele diz que do jeito que Deus criou as coisas, a igreja deve expressar dessa maneira também. Então, o papel que o homem tem em exercer a liderança, em ser autoridade espiritual, em ditar o ritmo da igreja, e isso deve acontecer na igreja porque isso é assim desde a criação. A conexão que Paulo faz é lá com a criação, não é só uma questão cultural, então é supracultural. Ou seja, o princípio bíblico de 1 Timóteo 2 fala lá, porque Deus criou o primeiro Adão, depois Eva. Ou seja, né? Agora que eu acho muito importante aqui, o Bruno e o Júnior, nós estamos juntos, né? O que eu acho muito importante é nós identificarmos que essa autoridade é o que a gente está falando sobre distinção de função e não de essência. Eu acho isso muito importante, porque as pessoas, quando leem ou quando ouvem a autoridade, tá vendo? Tá falando que o homem é superior, sabe? É melhor. É melhor, né? É porque culturalmente, né? Culturalmente a chefia é sempre melhor, né? A interpretação, tá vendo como a Bíblia é machista? Tá vendo como a Bíblia é machista? Tá falando que o homem tem autoridade sobre a mulher, que absurdo. Cara, quem tá falando que ter autoridade sobre alguém significa que aquela pessoa é melhor?
Então, assim, eu tenho autoridade sobre os filhos. Isso é muito menos polêmico, né? Apesar que estão vindo algumas correntes por aí, que daqui a pouco a gente pode gravar um episódio. Mas eu tenho autoridade sobre os meus filhos. Significa que eu sou melhor que ele? É claro que não. Diante de Deus eu sou melhor? Não sou melhor que ele, entendeu? As pessoas, eu acho que quando elas leem alguma coisa, elas leem na sua cosmovisão cultural, que acabam levando as pessoas para uma interpretação equivocada, né? E se esquece até da lógica do reino, né? A lógica do reino é aquele que quer ser, que quer liderar, quer ser líder, seja o que serve. A autoridade ela é uma posição dada por Deus, ela é dada para que a gente sirva os outros. Então, é muito importante de lembrar disso, né? Quem quer ser o maior, que seja o menor. Então, a lógica do reino ela é muito diferente da nossa cultura. Agora, uma coisa legal de se ressaltar nesse texto também que você está falando, o Brunão e tal, é o seguinte, é que não faria sentido, se fosse de fato para ficar em silêncio, de palavra, de não falar, de não ensinar, não faria sentido ele usar um argumento supracultural, porque aí estaria muito diretamente ligado à cultura em si, a proibição de falar em si. Mas como aqui é uma postura e uma adequação a uma definição de funções dada desde a criação, isso faz muito mais sentido, até porque quando a gente olha para 1 Timóteo 3, que é logo em seguida essa passagem que a gente está falando, vem as características do presbitério e do diaconato. E aí nas características do presbitério, a gente vê características específicas para o pastor, depois a gente vê características específicas para o diácono e para as diaconisas, que faz muito sentido, né? Por exemplo, no pastorado, no presbitério não tem nenhum tipo de divisão, mas no diaconato já existe algum tipo de divisão nessas funções dadas. Então é interessante a gente ver que tá tendo uma linha de raciocínio muito, muito clara aí de Paulo nisso tudo, né? Uma ressalva importante que a gente vai dar, esses textos, de verdade, gente, eles merecem assim, um tempo muito grande para lidar só com eles. Mas a ressalva importante é a seguinte: são textos que já levantaram muita polêmica, né? E existem posicionamentos distintos nesse sentido. Então, por exemplo, eu defendi aqui que o problema não era o ato de ensinar em si, mas é o exercício de autoridade, é o uso do ensino como usurpação de autoridade. Há quem defenda que só o ato de ensinar por si só já é um exercício de autoridade, então a mulher não pode ensinar de maneira alguma homens adultos ou algo assim na igreja. Eu não entendo que esse texto fale sobre isso. Agora, essa é uma discussão mais ampla, mas acho que é importante deixar essa ressalva. Essa é uma discussão muito interessante e, ao mesmo tempo, na prática, ela é muito complicada, né? Porque quem defende... Eu só estou tentando puxar sardinha aqui, mas... Pode dar uma espiada que merecem, vai. Na prática é complicado porque mulher não pode ensinar, mas criança pode, né? Tipo assim, então assim... Isso. E começou a ter pelinho no sovaco, Alex, como é que faz? Começou a ter pelinho no sovaco e agora? Cara, é criança ou não é? Crise, né? Tem esse bigode que o Bruno tem Quando que aí, para? aí lascou tudo, velho. Não, meu bigode é bonito demais, gente. Pena que vocês não veem. Mas assim, agora é uma questão ampla. Acho que vale fazer essa ressalva. A gente brinca em tom humorado, mas essa ressalva é importante. E outra ressalva importante também, Juninho, é que quando a gente falou de diaconisas, né, do versículo 11 do capítulo 3, nós entendemos que ali fala sobre diaconisa porque esse versículo vem exatamente no meio da sessão que ele tratava sobre diáconos. Ele fala de diácono antes e depois de diácono, e continua falando de diácono depois. Então me parece fazer bastante sentido a admissão de diaconisas. Mas tem igrejas que entendem que esse versículo não fala sobre diaconisa, mas fala sobre alguma ordem distinta de mulheres ou esposas, que não faria sentido porque não fala de esposa de presbítero, né? Então por que falaria da esposa do diácono, né? Mas ou até algum tipo de ordem separada, uma ordem de mulheres solteiras ou algo assim. Enfim, eu acho que essa ressalva é importante, gente, porque o texto bíblico, ele deve ser valorizado, e muita atenção no que eu vou falar agora. A gente fala sobre esse tema de um ponto de vista muito sociológico. Mas o fato, e por que são pastores comentando sobre isso, que a gente tem que ter a teologia como sendo o nosso carro-chefe, é o texto bíblico. Então alguém pode falar assim, não, eu não concordo com isso aqui, porque a mulher, isso e aquilo, papapá. Meu amigo, o que você faz com os textos bíblicos? A gente precisa ler os textos bíblicos com todo respeito, com todo carinho, com todo detalhe e encontrar no texto bíblico as respostas. É a Bíblia que lê a cultura, a Bíblia que lê tudo. A Bíblia é a palavra de Deus, não é o inverso, né? Então, essa ênfase que a gente já deu no episódio anterior, a gente vai dar nesses próximos episódios, porque a galera se perde, né? Em opiniões e não sei o quê, papapá. Agora, rapidinho também, gente, sem monopolizar muito, mas
Comentário muito rápido. E os outros dois lá, 1 Coríntios 11 e 1 Coríntios 14. Em 1 Coríntios 11, o véu parece ser uma clara questão cultural. Naquela cultura as mulheres usavam véu, então era um símbolo cultural, porém de uma realidade supracultural. Qual que é a realidade supracultural? Aquilo que foi estabelecido desde a criação. A autoridade masculina, a igreja e tudo mais. Então o véu ele era um símbolo cultural nesse sentido. Ressalva, existem pessoas que entendem diferente? Sim, existem. Mas esse é o nosso posicionamento. E em 1 Coríntios 14, ali tem a proibição de falar, e o verbo falar é o verbo laléu mesmo, que é o verbo falar de boca, de língua, não é uma questão de postura. E agora, pastor, ali tem uma proibição, fala que não é para mulher falar, como é que fica? Ali o contexto é sobre o falar em línguas. Pode reparar que o assunto ali é sobre dons e ele é mais específico. Não é uma questão do ensino como um todo ou de qualquer interação feminina na igreja, mas o assunto é sobre falar em línguas. Lendo aqui o versículo, né? Só para ficar claro, a mulher deve cobrir a cabeça para mostrar que está debaixo de autoridade. Ou seja, supracultural, a autoridade do homem sobre a mulher. Cultural naquela época, a utilização do véu. Por que as mulheres hoje não utilizam véu? Simplesmente porque culturalmente isso não é uma demonstração de submissão e autoridade. Ponto final. Na nossa cultura. A gente pode pensar em como a nossa cultura demonstraria esse princípio, né? E aí em termos culturais seria... A gente pode refletir sobre isso, né? Conversar sobre isso, como... na postura, no respeito, enfim, aí teriam outras, na vestimenta, poderia, talvez, enfim, teriam outras coisas que a gente poderia comentar. Mas assim, a gente está falando de coisas que são profundas como o oceano, passando por elas, a gente está sendo bem honesto na nossa abordagem, e que não dá para ser exaustivo em cada um desses textos, mas reforçando esse princípio bíblico que vem desde a criação e que isso de maneira alguma promove distinções essenciais entre homem e mulher. São questões funcionais e que muitos homens, inclusive, são omissos em seu papel e tem muito a ser dito sobre isso. E agora, então, que a gente tem que entrar, nessas questões mais práticas sobre esse tema, né? Porque, beleza, aí vocês estão defendendo aí do auge da masculinidade de vocês, que tem diferenças, que o homem é autoridade, blá, 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 mas e aí na prática? Numa cultura que oprime mulher, numa cultura que mulher ganha menos que homem por ser mulher, ou numa cultura que, blá, e tem um monte de coisa que a gente vê... realmente maldade acontecendo no âmbito prático. Sei lá, se a gente dividir, por exemplo, em âmbito familiar, né, contexto de casamento, âmbito eclesiástico, igreja, ministérios, âmbito corporativo, social, profissões, tudo mais, como é que fica essa questão da mulher? Como é que é a questão da submissão do casamento, em poucas palavras? Como é que a gente argumenta sobre isso em um contexto que tem tanto homem batendo em mulher? Como é que fica perfeito. Isso aí? Cara, foi lindo você mencionar que tem homem batendo em mulher. Isso tá errado. Né? Isso está errado. Quando a gente fala sobre a queda, a gente fala que a queda estragou tudo. Estragou o propósito de Deus. O pecado deturpou as funções e o homem agora ele quer se colocar superior à mulher e ele se utiliza então da força e do seu gênero para subjugar a mulher. Isso está errado. Nós não somos a favor disso. Quando a gente fala que o homem tem autoridade sobre a mulher, não significa que o homem decide todas as coisas. É o homem que escolhe a cor que vai pintar a parede da casa. Mulheres, se submetam a isso. Não, é sério, indo para o aspecto prático, né, cara? Porque tem muita gente que acha isso. Tá vendo? A minha mulher não tá se sendo submissa. Por quê? Porque eu falei para ela fazer um café, ela não fez. Cara, não é isso. O Júnior mencionou aqui sobre a liderança, que o reino, a visão do reino e do evangelho muda todas as coisas, né? E uma das coisas que Deus quer restaurar e que Deus restaura no evangelho é o papel do homem de maneira correta. O que significa o homem ter autoridade sobre a mulher? Na prática, significa que ele vai amá-la incondicionalmente. Isso fica claro lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, quando Paulo fala, maridos, morrer por ela, né? Então, e assim, cara, é contracondicional. Mas a minha mulher não é submissa. Cara, Deus não tá falando pra você amar a sua esposa só quando ela é submissa. Deus quer que você ame ainda se ela te desrespeitar. Isso sim é o amor. Isso sim é o amor bíblico. É isso que o evangelho quer resgatar. É isso que a gente tem que entender, né? Então, a grande verdade
é que o evangelho acaba com aquilo que o pecado estragou, que é homens bananas. O pecado fez com que os homens virassem um bando de banana, são omissos, não sabem liderar, não sabem exercer a autoridade de maneira correta. Então, o que o evangelho quer fazer é resgatar essa autoridade de uma maneira amável, uma liderança serva, assim como Cristo Jesus. Que a gente fala de submissão, né? E já imagina o homem, sei lá, brucutu, ignorante, e quando você vê as demandas que o evangelho traz ao homem, né, ao macho ali, é de fazer qualquer homem tremer do dedinho do pé ao último fio do cabelo, que é amar a mulher como Cristo amou a igreja, que se entregou e morreu por ela. É o que 1 Pedro 3 fala, viver a vida comum do lar. Quer dizer, participar das questões do lar, das coisas comuns do lar. Não é essa coisa tipo, a mulher que faz tudo e o homem não faz nada. 1 Pedro 3, o que você faz com esse texto, homem? E o Antigo Testamento? Cara, vai lá ver Deuteronômio 24, quando fala que o homem recém-casado tinha que ficar 1 ano para fazer a mulher dele feliz. Ficar 1 ano em casa, para fazer a mulher feliz. Então, tipo, isso é um texto bíblico, escrito há milênios. Só que a gente tem uma visão muito parcial, né? Piada interna aqui. Mas uma visão muito parcial das coisas e olha muito assim, só da submissão da mulher e não olha a questão do homem, que tem muitas coisas para comentar. Então, né? Por exemplo, viver a vida comum do lar, né? Muito natural, culturalmente falando, para a época em que foi escrito, o homem passar o dia fazendo seus afazeres que sejam lá, tudo mais, e nem aí para a esposa, só vê a esposa quando quer, e a ideia do texto é justamente contradizer isso. Fala, cara, você tem uma esposa para cuidar, para amar, você tem uma esposa para estar junto dela, né? E o princípio do companheirismo, por exemplo, de Gênesis 1, né? Precisa ser vivido nesse sentido. E, inclusive, a maneira como o homem trata a mulher interrompe as orações, né? É muito legal esse texto, né, que a gente vê. Para que as suas orações não sejam interrompidas. A maneira como a gente trata a nossa esposa, ela afeta nosso relacionamento com Deus diretamente, né? Então, Qual é o texto, Juninho? Cita o texto. 1 Pedro 3, né? 1 Pedro 3. Ô Ju, eu tenho sobre esse texto, tem até visões diferentes sobre isso, né? Sobre esse interromper a oração, né? Mas no meu ponto de vista, interromper a oração ali, eu enxergo como sendo o homem deixando de exercer o sacerdócio dele, a liderança no lar, e ele e a mulher dele juntos não mais orando. As orações foram interrompidas de ambos como casal. Mas eu sei que existe também quem defenda que é a interrupção espiritual da oração. Eu defendo que tá afeta, né? diretamente o relacionamento com Deus. Inclusive por causa do papel do homem, né? A gente olha para Efésios capítulo 5, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela para apresentá-la pura e sem mancha, sem mácula. Então é um texto muito forte que mostra uma responsabilidade completa que Deus está dando ao homem nesse sentido dentro do casamento. E se o homem não cumprir isso, ele não está cumprindo o papel que Deus deu, ele tá afetando diretamente o relacionamento dele com Deus. Então é um negócio muito importante que a gente precisa parar para pensar, né? Esse chamado a viver a vida comum do lar é desse relacionamento profundo entre ambos no dia a dia. Então é interessante isso. Não é só um relacionamento de estou casado aqui, ok, para ter uma dinastia, não, como é que chama? Para ter uma genealogia adiante aí, né? É o quê? Dinastia? Para ter filhos, né? Para dar continuidade ao meu nome, não é isso. Não é para isso que eu me casei, né? Então é interessante a gente parar a pensar no que o texto bíblico está rebatendo. O texto bíblico está rebatendo uma cultura machista. O texto bíblico está rebatendo uma cultura que vai contrária a tudo aquilo que Deus iniciou lá no Éden, que eu volto a mencionar, não sei se eu já falei isso alguma vez, mas aquilo que o Elder Cardim falou uma vez, Gênesis não se trata de como Deus criou as coisas só, né? Mas de como as coisas deveriam ser até agora. Então é interessante a gente pensar nisso aí, né? Deus não criou o negócio e falou assim, vocês vão ver da maneira que vocês bem entendem, não. Deus criou da maneira que tem que ser vivido, né? E a queda atrapalhou tudo isso, o pecado atrapalhou tudo isso. Então, é muito importante a gente parar para pensar nesses pontos todos. É bem legal isso, e só uma palavra para quem namora, né? Que eu já vi uns jovens meio xarope que quer que a namorada seja submissa a ele. Não, porque a palavra fala que você tem que ser submissa e tal. Vira homem primeiro, né, pô? Vai dormir, meu irmão. Calma aí, meu jovem.
nem casou ainda, nem cativou a mulher, né? Quer que a mulher seja submissa a ele, ó, os papos. É óbvio que o namoro vai caminhando em direção ao casamento, mas a coisa é muito, né, devagar, com calma. Na prática, essa questão do namoro, ele tem que ver como ela é submissa ao pai. Não como ela é submissa a ele, né? Como ela é submissa ao pastor, não como ela é submissa a ele. E outra coisa, e outro ponto importante, né? A mulher, ela não tem que ser submissa a todos os homens, não. Eu acho que isso é importante de ressaltar, né? Até porque Efésios fala, Efésios 5, que todos nós devemos ser submissos uns aos outros, né? É uma mutualidade, né? É nesse... Exato, cara. Então, não é porque o cara é homem que a mulher vai ter que ser submissa ao homem. E a gente nem passou pela explicação exata do que significa ser submissa, né? Mas, poxa, pensando aqui de maneira muito prática, esse viver debaixo de uma missão dada ao Senhor, para o pai, para o marido, para a igreja, ela é algo que deve ser honrado dentro do seu âmbito, né? De casa, pai, de casa, marido, ou de igreja, a liderança em si. Então é importante pensar nisso tudo, né? Agora, a gente tá falando de casamento, de submissão em casamento e tudo mais, mas âmbito de igreja, então. Pergunta objetiva, resposta, pá. Pode pastora? Olhando para os textos bíblicos que falam sobre o ofício pastoral, 1 Timóteo 3, Tito 1, não há indícios para isso. A gente vê a liderança, e isso é legal de notar, mas a gente citou alguns nomes muito importantes, Débora, né? A gente citou aí Priscila, a gente citou Hulda, né? A gente citou esses nomes todos, mas nenhum desses nomes estão se referindo ao ofício pastoral da igreja neotestamentária. Em nenhum momento isso está acontecendo ali. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto importante que a gente precisa pensar é que 1 Timóteo 3 ele vai utilizar, né, que governa bem a própria casa. É um argumento muito legal de ser utilizado, porque quando a gente olha para a responsabilidade do lar, biblicamente falando, a gente olha para uma responsabilidade dada, em primeiro lugar, para o homem, né, por Deus. O homem é o sacerdote do lar. Então, nesse sentido, existe um paralelo muito claro. E 1 Timóteo 3, ainda falando sobre diácono e diaconisa, que é o que eu creio que está acontecendo ali em 1 Timóteo 3, ele faz essa divisão em diácono e diaconisa, ou diácono e mulher, seja ela um grupo seleto de mulheres que auxiliavam, seja elas esposas de diáconos, mas não faz divisão nenhuma em 1 Timóteo 3 quando se fala sobre os pastores ou presbitério, né? Então são alguns pontos que são importantes ressaltar, e que a Bíblia não apresenta. Mas não tem nenhum texto bíblico que fala que é proibido. Também não existe nenhum texto explícito falando que a mulher tem que ser pastora. Então, nesse caso também, um argumento anula o outro. Então é muito melhor a gente caminhar por aquilo que é claro biblicamente, olhando para todas essas expressões e interpretação mais... olhando mais para, de fato, para a hermenêutica em si, do que partir para a nossa lógica cultural, ocidental e por aí vai. Eu acho que você tocou, Ju, num ponto muito bom, que é como a igreja ela expressa aquilo que o lar representa como um microcosmo ali, né? Então essa questão do homem tomando a liberdade, a autoridade, tomando a frente, sendo responsável inclusive pela vida espiritual da esposa, dos filhos. Quer dizer, o homem é que é cobrado disso aí, né? E isso é que significa ser líder, não é ficar sentado com o pé no sofá querendo ser servido, né? Então, tendo o homem, toda essa função no lar, na igreja é igual também. Então, não faria sentido a mulher ser pastora, né? Assim, por isso que a gente fala da ordenação feminina, embora também poderíamos conversar bastante sobre isso, lidar com várias implicações, mas é fato que essa é uma demanda muito mais sociológica, muito mais dos nossos dias, né? São discussões muito mais sociológicas do que teológicas, do que olhar para a palavra. Quando você vai para a palavra, a coisa não se sustenta muito, não. Desculpa interromper aí, cara, mas poderia até usar o argumento, né? Mas é que Timóteo, ali a carta escrita a Timóteo para Éfeso, era uma igreja que já estava em andamento, estava enfrentando crises, então não fala nada sobre isso, porque ali precisava trazer uma ordem que não estava sendo seguida. Haja visto aí o 1 Timóteo 2. Mas a carta escrita a Tito é uma igreja em início, né? Ali de Creta. E não tinha nada disso. De Creta, né? Então acho que esse é um ponto legal da gente lembrar também e pensar sobre isso. Agora, beleza, se é ponto pacífico, então, entre nós aqui, né? Não tem pastora, não tem ordenação feminina. Mas e nas outras áreas da igreja? Professora de EBD, aí no louvor, a mulher pode falar alguma coisa no microfone ali pra igreja, os outros ministérios da igreja, como é que fica, Alex?
Cara, ou se pode. Amém. Com certeza. Amém, amém demais. Amém demais. Cara, dentro dessa argumentação, eu acho que quando a gente estava conversando, falando sobre a dificuldade de interpretar 1 Timóteo 2 é o ponto, né? Por exemplo, falar em público é exercício de autoridade? Sim ou não? Então eu acredito que o ponto central esteja aí. Tem pessoas que viram e falam assim, ó. Ou seja, qual é o ponto bíblico aqui, pessoal? Como o Bruno está batendo na tecla. Não é uma discussão sociológica, é uma discussão teológica. Qual é o ponto bíblico aqui? A mulher, o homem exerce autoridade sobre a mulher dentro de casa. A mulher deve ser submissa ao homem. Já falamos, cuidado, essa autoridade não quer dizer que ele é superior, ponto. Diante disso, quais são... A gente estava falando sobre o véu, né? O véu era um sinal de submissão. Quais são, hoje, na nossa cultura, sinais de submissão da mulher ao homem? A gente pode discutir isso, eu não parei para pensar ainda. E da mesma forma, quais são as coisas que mostram que o homem exerce função de autoridade? Ou seja, que apenas o homem, se existe distinção de função, inclusive hoje, quais são os aspectos práticos que mostram que apenas o homem deve exercer determinada função? Então, a pergunta é: ensinar em público demonstra uma distinção de função? Sim ou não? Eu entendo que não. Por quê? Da mesma forma que eu sou autoridade dentro de casa, a minha esposa ensina os meus filhos. A minha esposa ensina a Bíblia, ora com eles, fala bastante com eles. Na verdade, eu diria que até mais do que eu em questão de proporção. Então, assim, ela tá lá constantemente falando, convive mais do que eu, ponto. Então, assim, se a gente continuar nessa linha de raciocínio que nós estamos aqui, falando que a igreja é essa grande família, da mesma forma, por que a mulher não poderia ensinar, falar e tudo mais? Então, a gente tem que entender quando que as práticas sociais interferem nessas questões essenciais, né? Agora sim, Alex, o dom de ensino não é dado só para homens. O dom de ensino não é dado só para homens. Se a gente for para pensar, né? A distribuição dos dons dados pelo Espírito Santo não é dada só a homens. Então, dom de cura é para mulher, dom de ensino é para homem, dom de presidir é para homem, dom de sei lá, qualquer outro dom é para mulher. Não faz sentido algum a gente fazer essa divisão, porque a própria Bíblia não faz isso. Então é importante a gente parar para pensar nisso. Agora, isso não é uma crise para a gente, porque a gente já bateu o martelo aqui, dizendo que o ofício pastoral é um problema, nada mais, né? Nesse sentido. Então, qual é a crise, né? A crise é para aqueles que vão falar que a mulher não pode ensinar. A gente não está falando isso em nenhum momento. A gente está falando que o ofício pastoral é designado para homens, porque simplesmente é uma determinação ali das cartas paulinas, olhando para argumentos supraculturais. Então esse é um ponto importante que a gente precisa pensar. Agora, o Bruno tá doido para falar, né? Pode falar, Bruno. Eu continuo depois. Tá, não, eu ia mencionar que a gente só precisa ser sensível a cada contexto, né? Obviamente tem várias igrejas, vários contextos distintos, e a gente não quer aqui, por meio desse episódio, ditar a regra de como que tem que ser na igreja local de quem está nos ouvindo. Tem que ser do jeito que a sua igreja local aí funciona, seja submisso à sua liderança, tudo mais, mas o ponto é gerar reflexões que o principal é que fique estabelecido o princípio de autoridade, aquilo que Deus instituiu desde a criação, a importância do papel que o homem tem que tomar as rédeas e prover, ser protetor, no contexto da igreja também, e que as mulheres encontrem também um espaço excelente de serviço, como da mesma maneira que acontece no nosso lar. E elas também vão servir, vão usar da criatividade do Senhor, vão devolver a Deus aquilo que Deus tem dado a elas, e no contexto da igreja é isso. Eu vou colocar um parênteses aqui, nem sempre eu falo isso, mas eu acho importante. Nem sempre tem que ser da maneira que a sua igreja local faz. Eu sei que você está falando isso na maior das boas intenções, que a gente está pensando em igrejas bíblicas que estão querendo olhar para a leitura bíblica de fato correta, e temos divergências doutrinárias em alguns aspectos. Mas quando uma igreja ela
proíbe a mulher de exercer o dom dado pelo Senhor, que a Bíblia traz luz e permite, aí tem uma crise. Eu não sei se aí deve ser o seu lugar, sinceramente, né? Da mesma maneira que eu não sei se é o lugar de algum cristão estar numa igreja que vai falar que se você der 100% do seu dízimo, você vai receber o dobro. Eu acho que essa pessoa tem que fugir dessa igreja, porque essa é uma igreja mentirosa. Então, assim, eu acho que a gente tem que só tomar cuidado, obviamente, olhando para essas questões bíblicas claras que vão sendo apresentadas para a gente, né? E não cair num liberalismo total também, onde tudo pode, porque tudo é cultural na Bíblia. Então, isso é importante de pensar. É que tem níveis, tipo assim, quando você coloca isso, eu vejo muito sentido se a gente tem uma igreja fazendo uma bizarrice, né? Sei lá, uma coisa bem realmente distante. Mas, por exemplo, se é uma igreja local do ouvinte, existe um entendimento teológico de que o ato de ensinar em público é um exercício de autoridade por si só e que a mulher não pode dar uma aula na EBD, por exemplo, embora eu pense diferente disso, mas nesse caso não é um ensino teológico, né? É uma discussão teológica, e na igreja dele é assim, eu não vou... mas enfim, senão a gente vai fazer uma digressão muito, muito grande aqui. Mas é sensível e mesmo. A mulher pode fazer isso mesmo, desde que esteja de fato debaixo da autoridade dada pelo senhor pastoral da igreja, né? Esse é o ponto, que fique bem evidente isso. Agora, no âmbito fora da igreja, o âmbito extra-eclesiástico aqui, eu não sei, talvez para muitas pessoas isso seja até absurdo que eu vou colocar, tipo, mentira que ainda faz essa pergunta hoje, mas eu acho que é muito válido e muito bom a gente conversar sobre isso também, que é a clássica, Alex, mulher pode trabalhar fora? Com certeza, senão você pega a mulher de Provérbios 31 e condena ela. A empreendedora, caraca, né? Ela tinha uma empresa, mano. Precisa ser sensível, tá? Inclusive a nossa época, mano. Inclusive a nossa época. Se o marido e a mulher não trabalharem, não sobrevive. Essa é a realidade. Como é que vai alimentar os filhos? Não, contexto do Brasil, não faz sentido nenhum. Em muitos contextos, né? Ô Ju, você que é um pastor em bairro super rico, um bairro aqui de São Paulo, que galera... Todo mundo aqui em São Paulo capital nadando em dinheiro, como é que fica a situação disso aí? Chegar pro cara e falar, por exemplo, não, sua mulher não pode trabalhar fora de jeito nenhum. Começaria pelo fato que eu não concordo com isso, né? Eu sou bem contrário a esse tipo de pensamento. Mas o fato, olhando aqui para uma realidade nossa, é que, cara, se não trabalhar, dificilmente a casa ela consegue permanecer em pé, sabe? Então, óbvio, isso vai de família para família. Na minha casa, tanto a Karen quanto eu preferiríamos muito que ela não trabalhasse, por exemplo, que ela ficasse só em casa cuidando dos filhos. A gente preferiria, seria o ideal da nossa vida. Mas a gente entende que não é assim que funciona, né? A gente entende que não é a realidade que a gente vive hoje. Então, para ela, inclusive, suprir uma necessidade da família e do próprio cuidado familiar, o trabalhar dela é cumprir a missão dela como esposa. Então isso é muito legal da gente parar para pensar, né? Então, e isso olhando para todas as realidades. Agora, se eu chegar aqui e falar para a igreja que mulher não pode trabalhar fora, eu sou jogado fora da igreja. No dia seguinte já colocam outro pastor aqui, porque não faz, é um negócio totalmente contrário a qualquer tipo de pensamento que exista nesse dia. Agora, óbvio, trabalhar fora, e eu acho que esse é um ponto importante, trabalhar fora simplesmente por uma questão de luxo, onde você vive isso para ter uma vida muito mais tranquila, muito mais sossegada, sendo que você está deixando de lado a responsabilidade do cuidado dos filhos e terceirizando isso para os filhos ficarem 8 horas por dia na escola sem ter a presença dos pais ou de pelo menos um deles, sendo que isso seria possível. Eu entendo que isso é uma negligência de uma responsabilidade que Deus nos deu como pais para com os nossos filhos. Então, aí cabe uma reflexão muito boa. Ainda bem que você falou uma negligência como pais. Porque o meu problema é quando... E nisso, cara, eu acho importante. Eu acho que muitas vezes pautas feministas fazem sentido quando o homem delega tudo isso para a mulher. É bom trabalhar, então trabalhe, mas também é sua responsabilidade cuidar de casa, cuidar da educação dos nossos filhos, cuidar de tudo isso. Cara, e como a gente tá falando aqui,
a responsabilidade é do homem, como a gente falou, que o homem é sacerdote do lar, o homem é autoridade do lar. O que isso significa na prática? Que, na prática, quem tem que educar e apontar os meus filhos, levar os meus filhos para Cristo, sou eu. Sou eu, como pai. Exatamente. Não significa... Boa, você matou a charada. Não significa que a Thalita não faça isso também. Significa que eu vou responder perante Deus, assim como Adão respondeu diante da queda do pecado, né? Mas Deus perguntou para a mulher. Mas o pecado só entrou no mundo quando Adão pecou, de acordo com Romanos capítulo 5, né? Então, cara, a responsabilidade final é nossa. E isso tem que ficar muito claro. É por isso que eu acho que o evangelho conserta tudo, né? Aí eu vejo, por exemplo, Jesus lidando com mulheres na sociedade. Pô, cara, Jesus, ele foi ao encontro de mulheres que a sociedade marginalizava, né? E tudo mais. Cara, eu acho muito importante a gente ter essa abordagem do evangelho para entendermos essas questões, né? Sobre o papel. Sim, e pensando sobre a mulher, mas e também até incluindo o homem nessa fala que eu vou trazer agora, lógico, a gente responde, né? Pode trabalhar fora? Pode, mas é claro que existem critérios e a gente tem que estar muito claro naquilo que Deus nos chamou também, da nossa vocação, em termos de cuidado com a família, cuidado dos filhos, cuidado do casamento. Então, assim, mesmo o homem também, né? Não só a mulher, no que eu vou falar, mas assim, a partir do momento que você percebe, pegando carona lá na fala do Júnior, que o fato de você trabalhar fora poderia ser algo, por exemplo, reavaliado, que vocês conseguiriam ter um padrão de vida um pouquinho menor, mas sobreviveriam bem, e isso proporcionaria um tempo maior em casa, com os filhos, um investimento melhor no casamento e tal. Será que não era melhor optar por isso? Porque, assim, é fato. Se você pega Tito capítulo 2, por exemplo, que fala para as mulheres mais velhas, ensinar as mulheres mais novas a serem boas donas de casas, a cuidarem, né, a terem essa ênfase também no lar. Essa é a nossa função primária. E aí, nesse sentido, o trabalho fora, ele vai orbitar em torno disso, ele vai ser adaptado, mas sem perder esse pilar que é a nossa função primária. Então, esse critério eu acho que é muito importante de enfatizar, né? Que numa sociedade urbanizada, em que o alimento está no mercado, você simplesmente vai e compra e tal, às vezes até a diferença entre homem e mulher fica meio... fica mitigada mesmo, né? Não tem diferença nenhuma. Mas se você pensa vamos brincar aqui numa série do Netflix, um mundo pós-apocalíptico, a constituição física, biológica, por que o homem é como é, por que a mulher dá a luz aos filhos, por que a mulher tem o corpo que ela tem os hormônios que ela tem, e o homem tem o corpo que tem, os hormônios que tem. Então, em sociedades primitivas, normalmente você vai ver o homem indo atrás lá da caça, se expondo, o papel de proteger, o papel de ir para cima, e as mulheres ficariam num cenário de guerra, né, cuidando do lar, cuidando das crianças e tudo mais. Então, num contexto, fora desse contexto urbanizado que a gente vive, até nisso, você vê essa distinção de funções, né? Então é importante ter isso em mente. Não sei se eu viajei demais, mas deu pra entender o que eu falei, né? Eu não acho que você viajou demais, não quero estender demais o episódio, mas as perguntas que são feitas vão exatamente para esse lado. É como se fosse assim, é responsabilidade do homem o trazer dinheiro para casa? Essas são perguntas que me fazem, né? Tipo assim, então tá, mulher pode trabalhar, mas eu não quero... Ok, isso aí tá ok, mulher pode trabalhar, mas de quem que é a responsabilidade? É do homem? E o homem que não trabalha? Ele tá errado? Ele deveria trabalhar? E aí? Eu entendo que a gente tem que observar o ideal de como as coisas foram criadas, o ideal que Deus espera de nós, mas sermos sensíveis a situações pontuais, né? Que existem na vida de uma família. O homem foi demitido, o homem está desempregado, ele é menos homem por isso. Circunstâncias, né, cara? Cada caso. Isso. Temos que ser sensíveis aos casos, mas sempre olhando o norte daquele princípio do ideal que Deus colocou, do homem provedor, sim, sendo líder no lar, sendo provedor, sim, ele indo trabalhar, ele indo caçar, ele protegendo, ele indo pra guerra. É isso mesmo. Você vê isso na queda, né? Quando agora, Deus falou, agora você vai ter que trabalhar, vai suar pra caramba. E pra mulher, você vai, na hora de ter filhos, vai doer demais. Então, assim, você vê de uma certa forma uma responsabilidade. As funções ali descritas, né, também.
que antes aconteciam em harmonia e depois da queda acontecem penosamente, como o trabalho também que você citou, né, que era harmonioso e depois agora é suor do teu rosto, a terra produz cardo, abrolho, espinho, mas essa lógica é muito importante, a gente mira o ideal, mas tem que ser sensível às circunstâncias pontuais da vida, isso acontece, né, só não tem que subverter a coisa. Eu vou falar aqui uma coisa, eu quero caminhar para o final do nosso episódio, viu, porque a gente pode falar muito ainda sobre isso, mas esse episódio, o objetivo é provocar. Meu irmão, se o ouvinte ele participou, ele se interessou mais em olhar para o texto bíblico, interagir com essas questões, nosso objetivo, já está em grande parte cumprido. Eu ia gastar essa ilustração na minha consideração final, mas eu vou gastar agora que o que o Alex falou é muito pertinente. E aí depois eu já abro para vocês também fazerem as considerações finais, tá? Para quem... Ouça essa ilustração aqui. Para quem é músico, toca violão, uma coisa assim. O violão é um instrumento de algumas cordas. Cada corda tem uma nota e uma tessitura. Quer dizer, o que é tessitura? Aquela corda aguenta ir até uma determinada nota grave ou até uma determinada nota aguda. Se a gente pegar as duas cordinhas mais agudas do violão, falando especialmente para quem não toca violão, mas ouça isso aqui. Se pegar as duas notinhas mais agudas, elas são notas diferentes. Mas você consegue, se você quiser, se você forçar ali, você consegue afinar para que essas duas cordas produzam exatamente a mesma nota. Você consegue fazer isso. Mas na prática, sabe o que acontece? É que se você fizer um uso prolongado disso, uma corda que foi feita para tocar a nota Si, você apertar ela para ela ir lá para o Mi, que é mais agudo, você consegue fazer ela chegar lá? Você consegue, mas no uso prolongado você estraga aquela corda, você arrebenta. É porque ela não foi feita para tocar naquela tessitura, ela foi feita para tocar numa outra tessitura. Então a gente tem que respeitar a tessitura que Deus nos deu, que Deus fez cada um, e no caso do homem e da mulher também. Você consegue rodar numa frequência maior? Você consegue fazer tal coisa como mulher? Isso, aquilo outro? Você consegue? Você consegue. Você consegue ser um atleta de alto rendimento? Você consegue. Você consegue ser presidente de uma empresa? Consegue. Mas você tem que ter muita sensibilidade para observar em que medida essas coisas, de repente, podem te fazer girar numa frequência que não é exatamente aquela que você foi feita para fazer e aqui e ali gerar alguns danos específicos. Então, essa sensibilidade é boa de entender que somos diferentes, mas que o nosso objetivo é servir a Deus dentro daquilo que Ele nos criou, daquilo que Ele nos formou. Assim eu encerro minha participação. Alex, Júnior, considerações finais sobre o tema? Cara, minha consideração final é simples. Vou deixar o Júnior encerrar aí. Os excelentíssimos pastores. Mas, cara, a minha colaboração olha para a Bíblia. A minha consideração é simples. A gente não quer aqui fechar o tema, pronto, com esse episódio todas as perguntas estão respondidas. A gente fala disso com bastante humildade, reconhecendo inclusive a possibilidade para melhorias e, por que não, erros, né? Nós podemos melhorar, nós queremos crescer e a gente quer ser fiel à palavra de Deus, a gente quer ser fiel à Bíblia. E nesse sentido, a gente está adotando uma abordagem bíblica e a gente acredita que eu acredito que o Evangelho ele responde todas essas questões. Acredito demais nisso. A minha consideração final é Jesus e a palavra de Deus, ela na verdade é o oposto de ser machista, porque ela coloca o homem no lugar certo, ela coloca a mulher no lugar certo. Eu acho que a luta por direitos são importantes, mas antes disso ser uma pauta ideológica ou política, isso é uma pauta que a própria palavra de Deus traz, né? Deus quer colocar homem e mulher como sendo iguais, porque Ele criou assim. Então, comece por aí, comece do início, comece do ideal que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre os problemas. Eu tenho certeza que todos nós seremos assertivos nas nossas interpretações e nas nossas práticas em relação a esse assunto. É uma coisa que vale considerar também, terminando a participação minha aqui também, é o fato de que muitos dos problemas que nós temos hoje com relação à interpretação do papel da mulher na igreja, da interpretação bíblica, de quem é a mulher, da sua identidade, até do homem, né, na sua autoridade,
no uso dessa autoridade, ela se dá a erros interpretativos, erros de fato da própria igreja ao longo da história, que partem de abraços, né, ao pensamento da cultura e da época que se vivia, sendo prolongado ao longo dos tempos, independente das mudanças e independente do evangelho que transforma tudo isso. Então, a minha consideração, pensando nisso tudo, é: não deixe que esses erros tirem de você o privilégio de ver a beleza do evangelho, que traz à luz a nossa identidade, seja ela como homem, seja ela como mulher. A Bíblia, ela apresenta de fato a beleza da criação, a beleza do próprio Deus, quando a gente olha para essas coisas da maneira que Ele quis e que Ele quer, né? Então acho que esse é um ponto muito legal nesse sentido de ser ressaltado. Que legal. E eu sou um homem muito sem palavra, porque você falou um negócio que é impossível não comentar. Eu disse que ia encerrar, mas você falou um negócio que eu achei muito legal, Júnior, da questão dos erros, né? A nossa sociedade, ela vê os erros que acontecem nos homens, e aí querem consertar esses erros, não melhorando os homens, mas às vezes até piorando as mulheres. Tipo, um exemplo bem bobo é assim, aquela coisa de a mulher tem que ter um homem só pra vida, o homem é todo galinha. Tipo, o erro tá no homem, entendeu? Mas aí o que a sociedade faz? Então a mulher tem que ser galinha também. Tipo, não, mano, não é assim. Vamos olhar pro evangelho e vamos consertar exatamente o homem que tá torto. Mas chega, senão eu não resisto, a gente fica conversando aqui. Galera, privilégio gravar esse episódio com vocês. Você que está nos ouvindo, muito obrigado pela participação. Qualquer crítica, qualquer coisa que você não concordou, escreva para o Alex e para o Júnior. Qualquer elogio, me escreva. Farei questão de ouvir. E que Deus abençoe muito você no seu estudo da palavra, seu estudo teológico. E vamos valorizar a Bíblia, porque ela é linda demais ainda hoje. Amém?